Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 40ª lista dirigida. É isso mesmo, já são 40 semanas produzindo listas dirigidas para que você consiga aumentar essa nota na prova do Enem. Se você não tem essas listas ainda, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar um link aqui para você entrar. É de graça, sempre vai ser, e eu preciso que você faça essa revisão. Essa é a melhor revisão que você pode fazer para sua prova do Enem. Então, mesmo que você já tenha feito todas, eu te aconselho fortemente a voltar lá na primeira lista e tentar resolvê-la de novo, para ver como é que está a sua memória, para ver se você guardou técnicas de resolução. Então é muito importante que você faça isso. Agora, se você não vai fazer a prova, mas conhece alguém que vai fazer o exame, manda esse link para ele, marca nos comentários, mas ajuda os seus amigos a aumentarem também a nota da prova do Enem. E não se esqueça, todo domingo tem resolução no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Vamos ver essa resolução? Vamos para a resolução da nossa primeira questão. Essa questão aqui é uma questão de probabilidade, só que é uma questão de probabilidade um pouco mais elaborada, tá? Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado aqui. Mas vamos lá. Em uma sala, há 2 recipientes com pincéis para quadro. No recipiente azul, há 8 pincéis, dentre os quais metade está sem tinta. E no outro recipiente de cor preta, há 10 pincéis, dos quais 4 estão com tinta. Sem analisar a condição dos pincéis, um funcionário da limpeza retira um pincel do recipiente preto e o coloca no recipiente azul, para que ambos passem a ter o mesmo número de pincéis. A professora chega para iniciar a aula e retira aleatoriamente um pincel do recipiente azul. A probabilidade de o pincel retirado por ela estar sem tinta é de... Então, vamos tentar pensar aqui. São 2 recipientes. Tem um recipiente azul e tem um recipiente preto. Esse recipiente azul, ele tem 8 pincéis. Desses 8 pincéis, 4 estão com tinta e 4 estão sem tinta. Ju, de onde que você tirou isso? Está escrito, ó. Ele fala que metade está sem tinta e aí, automaticamente, a outra metade é formada por pincéis com tinta, né? Então, dá uma olhada. Se são 8, a gente vai ter 4 pincéis vazios e 4 pincéis cheios. Beleza. No recipiente preto, é um pouco diferente, porque aqui a gente tem 10 pincéis. Desses 10 pincéis, pelo que ele me conta aqui, ele fala que 4 estão com tinta. Gente, se 4 estão cheios, significa que 6 estão vazios. Se você olhar bem, você vai ver que no total a gente tem 18 pincéis. Percebendo isso, o que o funcionário da limpeza faz? Ele pega um pincel do recipiente preto e coloca dentro do azul. Só que ele não analisa se está cheio, se está vazio. Ele pega um pincel aleatório, vai lá e coloca dentro do recipiente azul. Beleza. Aí a professora chega para dar aula. Ela chega para dar aula, vai lá no recipiente azul e tira um pincel, também de forma aleatória. E aí eu quero saber qual que é a probabilidade desse pincel que ela tirou do recipiente azul estar vazio. Aí toma cuidado, porque alguém vai olhar aqui e falar assim, ah, Ju, é fácil. Tem 4 vazios em 8, então é meio. Não, cuidado. Eu vou tirar um pincel do recipiente preto e vou colocar dentro do azul. E isso vai ter que ser levado em consideração. Agora é o seguinte, a gente vai ter que pensar numa situação bem específica, tá? Por quê? Eu não sei qual pincel que o funcionário tirou e colocou dentro do outro recipiente. Então, eu vou ter que pensar em duas situações. Uma situação, pensando que o pincel que ele tirou tinha tinta, e uma segunda situação, pensando que o pincel que o funcionário tirou não tinha tinta. Ah, Ju, mas isso vai fazer diferença? Vai. Por que vai fazer diferença? Porque a gente não sabe como é que essa escolha foi feita, e aqui a gente está lidando com eventos sucessivos. Então, eu vou ter que pensar em 2 casos. Primeiro caso, eu vou supor que ele retirou do recipiente preto um pincel com tinta. Aí a primeira coisa que eu vou ter que pensar, eu estou supondo que ele tirou do recipiente preto um pincel com tinta. Mas isso não é certeza, eu vou ter que calcular qual que é a probabilidade. Lembra aí para mim. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o que eu vou ter que pensar? Qual que é a chance dele realmente ter tirado do recipiente preto
um pincel com tinta. A gente vai ter aqui, ó, 4 chances em 10. Beleza. Aí, imagina que ele foi lá e tirou um pincel com tinta. Aí, o que vai acontecer? O nosso recipiente azul vai ficar um pouco diferente agora. Por quê? Como é que vai ficar o nosso recipiente azul? Eu tirei um pincel com tinta e vou colocar dentro dele. Ou seja, ele vai continuar tendo 4 pincéis vazios, só que agora ele vai ter 5 pincéis cheios. No total, agora ele vai ter 9 pincéis. Então, na hora que a professora chega para dar aula, a configuração é essa. Dentro do recipiente azul, eu tenho 4 pincéis vazios e eu tenho 5 pincéis cheios. Agora, eu preciso que ela tire um pincel vazio. Então, eu vou ter 4 chances em 9. Ah, Ju, mas por que ela tem que tirar um pincel vazio? Porque é o que a questão quer. A questão quer saber qual que é a chance dela retirar um pincel vazio. Vão ser 4 chances em 9. Aqui, gente, até dá para simplificar, mas eu te aconselho fortemente a não fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ter 2 resultados. Se eles tiverem o mesmo denominador, fica mais fácil para a gente somar. Então, aqui vai ficar 16 sobre 90. Deixa desse jeito que está aí. Agora, eu vou ter que pensar num segundo caso. E o que seria esse segundo caso? O segundo caso seria o funcionário retirar do recipiente preto um pincel vazio. Como é que vai ser isso aqui, hein? Vamos lá. Qual que é a chance dele ter tirado um pincel vazio do recipiente preto? São 6 chances em 10. Beleza. Aí eu estou supondo agora que a pessoa retirou um pincel vazio do recipiente preto. Se aconteceu isso, como é que vai ficar o nosso recipiente azul? Lembra, o pincel que foi retirado aqui vai lá para o azul. Como é que vai ficar a nossa situação? Eu tinha antes 4 pincéis vazios. Agora eu vou ter 5 pincéis vazios. Eu tinha antes 4 pincéis cheios. Continuarei tendo 4 pincéis cheios. No total, 9 pincéis. Agora a professora vai chegar e vai se deparar com um recipiente azul com essa configuração. 5 vazios, 4 cheios. Eu quero saber qual que é a chance dela pegar um pincel vazio. Qual que vai ser a chance? Vão ser 5 chances em 9. 5 chances em 9. Isso aqui vai dar 30 sobre 90. Repara. Ju, vamos simplificar. Galera, nós não vamos simplificar. Por quê? Porque pode acontecer isso ou isso. Se é ou, você vai ter que somar. E aí, como eles têm o mesmo denominador, minha conta fica um pouquinho mais fácil. Ó. 16 sobre 90 mais 30 sobre 90. Isso aqui vai ser 46 sobre 90, que é a mesma coisa de 23 sobre 45. E aí sim, a gente chega à nossa resposta. Que letra que você deve marcar aí? Letra C. Repara, gente, uma questão muito detalhista, tá? Mas o Enem já cobrou isso com retirada de bolas. Isso aqui pode muito bem aparecer na sua prova do Enem. Então, eu espero que você tenha entendido, mas na verdade eu espero mais ainda que você tenha vindo aqui só para conferir o seu gabarito, tá? Vamos ver a segunda questão? Segunda questão, agora uma questão de análise combinatória. Outro tema muito recorrente na sua prova do Enem. Vamos dar uma olhada nessa questão e ver o que a gente pode pensar. Leopoldo é o responsável pelo setor de acabamentos da empresa onde trabalha. E, para terminar determinada obra, ele precisa montar várias equipes, formadas por um pedreiro de acabamento e 3 serventes. A empresa, no momento, tem 3 pedreiros de acabamento e 8 serventes à disposição. Porém, no grupo dos serventes, há 2 funcionários, Bernardo e Carlos, que não se dão muito bem. E, para evitar maiores transtornos, Leopoldo considera que é mais seguro que os 2 não participem juntos da mesma equipe formada. Mesmo com esse pequeno problema, Leopoldo ainda assim poderá formar N equipes diferentes. O valor de N é. Então, vamos pensar aqui com calma. Ele tem à sua disposição vários funcionários. Mais precisamente, ele tem 3 pedreiros e tem 8 serventes.
E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa formar grupos. E esses grupos têm que ter um pedreiro e 3 serventes. Essa é a configuração do grupo, tá? Tem que ter aqui, ó, um pedreiro e 3 serventes. Aí, o que acontece? Eu quero saber quantas equipes podem ser formadas, mas com um pequeno detalhe. No meio dos serventes, tem 2 funcionários que não se dão muito bem. E aí, o encarregado acha que é mais prudente não colocar os 2 trabalhando na mesma equipe. E aí eu estou querendo saber quantas equipes diferentes eu poderia montar mesmo com essa pequena restrição. Primeira coisa importante, gente. Primeira coisa importante. Você tem que tomar um certo cuidado, porque tem que ter um pedreiro e tem que ter 3 serventes. A gente vai ter que dividir o nosso problema por causa disso, tá? Um outro detalhe que é muito importante é você ficar atento a essa restrição que foi imposta. Tem que tomar bastante cuidado, porque a restrição ela tem que ser obedecida. Agora, uma dúvida que aparece aqui é assim, Ju, eu sempre confundo, eu não sei se é um problema de arranjo ou se é um problema de combinação. Galera, para você pensar nisso, o ideal é você pensar num exemplo pronto e trocar elementos de lugar. Se ao trocar elementos de lugar, o resultado final não for alterado, é porque a ordem não importa, e aí é combinação. Se ao trocar elementos de lugar, o resultado final for alterado, é porque você está lidando com arranjo. Mas onde é que eu quero chegar? Tenta imaginar, se eu coloco o nome dos integrantes da equipe em ordem alfabética, ou se eu não coloco em ordem alfabética, não muda a equipe formada. Então aqui é claramente uma questão na qual a ordem não é um fator importante. E se a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Ju, mas como é que eu vou resolver isso? O erro mais comum. Eu vou tentar ir listando aqui os erros, tá? Imagina, a gente tem 3 pedreiros e 8 serventes. Então, no total, a gente tem 11 funcionários. Primeiro erro, o aluno vir aqui e fazer combinação de 11 para escolher 4. Por que isso está errado, gente? Porque ninguém me garante que vai sair um pedreiro e 3 serventes. Então, cuidado, que a gente vai ter que separar. Mas mesmo assim, alguém pode falar assim, Ju, então eu acho que eu entendi. Eu preciso escolher um pedreiro. Eu tenho 3 pedreiros disponíveis. Então, eu faço combinação de 3 para escolher um. Ok. Aí eu vou garantir que eu tenho um pedreiro. Certinho. Depois eu venho aqui e faço combinação de 8 para escolher os 3 serventes. E aí eu garanto que eu tenho 3 serventes. Pois é, gente. Se fosse uma questão simples assim, a nossa resposta seria essa. Só que tem um problema. Tem 2 serventes que não podem ficar juntos. Então, a gente vai ter que pensar seriamente nessa possibilidade. Então, olha, isso aqui está errado? Sim. Isso aqui, para nós, vai ser o total de casos. Cuidado com isso, tá? Mas a gente vai usar? Então, dependendo da estratégia que você quiser adotar aí, a gente vai usar isso aqui sim, tá? Ju, como assim? Repara, o que serve para a gente? Por exemplo, se o Bernardo estiver na comissão, estiver na equipe, e o Carlos não, serve para a gente. Se o Carlos estiver na equipe e o Bernardo não, também serve para a gente. Se nem o Carlos e nem o Bernardo estiverem na equipe formada, serve para a gente? Também. Então, tem muita coisa que serve. Em análise combinatória, funciona assim. Quando você percebe que tem muito mais coisas que servem do que coisas que não servem, é melhor você usar uma outra estratégia. E essa outra estratégia é você fazer o total menos os casos indesejáveis. Então, o meu total está aqui. Guarda ele. Daqui a pouco a gente faz a conta. Eu vou tentar descobrir o que seriam os meus casos indesejáveis. Vou pensar primeiro só nos serventes, tá? Depois a gente vai lá e coloca o pedreiro. Mas, por exemplo, eu tenho 3 vagas para serventes. Imagina que eu venha aqui e coloque o Bernardo e o Carlos. Ju, mas a gente não quer que aconteça isso. Sim. E aí eu estou calculando o que eu não quero que aconteça. Beleza. Aí vai me sobrar uma vaga. Essa vaga que vai sobrar, ela vai ser disputada
por todos os serventes que ainda não foram escolhidos. Eu tinha 8. Se eu já coloquei o Bernardo e o Carlos, agora eu tenho 6. Então, eu vou ter 6 candidatos e uma vaga. Gente, aqui é bem simples. Isso aqui vai ser combinação de 6 para escolher um. Então, existem 6 maneiras de eu escolher uma comissão na qual, uma equipe, né? Na qual, estou pensando só nos serventes, hein? Uma equipe de serventes na qual o Bernardo e o Carlos façam parte juntos. Mas aí o que acontece? A equipe não é formada só pelos serventes, é formada pelos pedreiros. Então, eu tenho que, primeiro, escolher quem é o pedreiro que vai chefiar essa equipe e depois escolher os serventes. Então, fica algo assim, ó, isso aqui é para escolher o pedreiro, isso aqui é para escolher os serventes que vão formar essa equipe. Lembrando que o Bernardo e o Carlos estão nela. Galera, combinação de 3 para escolher um é 3. Então, vai ser 3 vezes 6. E 3 vezes 6 vai dar 18. Repara, do total de equipes que a gente pode formar, em 18 acontece aquilo que eu não quero que aconteça. O Bernardo e o Carlos estão juntos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma das ferramentas mais importantes da análise combinatória. Vou fazer total menos casos indesejáveis. E aí, hein? Como é que fica isso? O que seria o total? Combinação de 3 para escolher um. Combinação de 3 para escolher um, vezes combinação de 8 para escolher 3. Eu, gente, não gosto de usar a fórmula para resolver problemas de análise combinatória. Se você gosta de usar a fórmula, pode usar. Agora, se você quer aprender como resolver questões de análise combinatória sem fórmula, eu vou deixar um link aqui para você assistir uma aula sobre isso, tá? Mas vamos lá. Combinação de 3, escolhe 1. É 3. Agora, combinação de 8 para escolher 3. Vamos ver. Eu faço assim, ó. Para preencher a primeira vaga, 8 candidatos. Para preencher a segunda vaga, 7 candidatos. Para preencher a terceira vaga, 6 candidatos. Agora, como a ordem não é um fator importante, eu divido pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Vem aqui e simplifica, ó. 3 vezes 2 vezes 1, corta com 6. O que vai virar isso? Vai ficar, aqui vai dar 56. Então, vai ser 3 vezes 56. Isso aqui vai dar 168, ó. 56 vezes 3. Como é que eu faço uma conta dessa rápido? Eu faço 3 vezes 50, que dá 150. 3 vezes 6, que dá 18. 150 mais 18 vai dar 168. Mas vamos lá, ó. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1. 3 vezes 5 dá 15. Com 1, 16. Então, isso aqui vai ser 168. Beleza. Tem essa resposta? Tem. Você vai marcar essa resposta? Não. Porque eu tenho que fazer o total, que é 168, menos os casos indesejáveis, ou seja, os casos em que o Carlos e o Bernardo estão juntos. Então, é 168 menos 18. O que vai dar isso? Vai dar 150. Então, resposta correta aí, letra D. Se você tiver com muita dúvida nessa parte de análise combinatória, ainda dá tempo de você aprender isso para o Enem, sem fórmula, sem decoreba, e conseguindo enxergar todas essas nuances que podem aparecer nas questões. Então, eu vou deixar um link com uma playlist completa de um curso de análise combinatória e probabilidade para que você consiga mandar super bem na prova do Enem. Agora, vamos para a terceira e última questão. Terceira e última questão, como sempre, gente, uma questão de geometria, né? Vamos dar uma olhada, vamos pensar numa solução rápida e eficiente para a gente resolver isso aqui. A figura a seguir representa uma parte de um terreno que está sendo preparado para o plantio. O triângulo ABC é retângulo em A. Então, já vou colocar aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus aqui. E os lados medem AB igual a 12 decâmetros, AC igual a 16 decâmetros. DHE é um arco de circunferência centrado em A.
e tangencia a hipotenusa BC no ponto H. Então, aqui é um ponto de tangência. A área em branco ficará sem cultivo para que o solo possa descansar, e a área sombreada receberá o plantio de cana. Considerando as informações dadas e o valor de π igual a 3, a área destinada ao plantio de cana em metros quadrados é igual a... Então, eu quero saber qual que vai ser essa área sombreada aqui. Aí você fica pensando, Ju, como é que eu vou fazer isso? Vamos com calma. Vamos pelo procedimento padrão. Primeiro passo, colocar na figura as informações que foram dadas. Então, ele começa me dizendo aqui que AB mede 12. Depois ele conta que AC mede 16. AC mede 16. E aí eu preciso descobrir quanto que vale essa área que está colorida aqui. Primeiro ponto, gente, é um triângulo retângulo. Se você pode, para descobrir, por exemplo, quanto que vale a hipotenusa, você pode, por exemplo, fazer o teorema de Pitágoras. Só que aqui não tem necessidade de fazer isso, porque esse triângulo aqui é aquele famoso triângulo 3, 4, 5. Mas, na verdade, é um múltiplo dele. Ah, Ju, como é que eu vou saber isso? Eu nunca sei isso. Entende? Aqui é 3 vezes 4. Aqui é 4 vezes 4. A hipotenusa vai ser 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Agora, se você não conseguir enxergar isso, você faz teorema de Pitágoras, tá? Mas repara, Ju, eu posso usar isso sempre? Gente, cuidado. Tem que ser assim, ó. 3 vezes uma constante, 4 vezes a mesma constante, e aí a sua hipotenusa vai ser 5 vezes essa constante, que no caso é 4, tá? Só que aí você fala, beleza, Ju, o que eu vou fazer? Olha bem para essa parte colorida que está aí, olha bem para essa parte sombreada. Essa parte sombreada não é nada que a gente saiba calcular a área. Essa parte sombreada não é um triângulo, não é um setor circular, não é um trapézio, não é um losango, não é nada que a gente está acostumado a calcular a área. Quando você se deparar com uma situação dessa, o melhor é você pegar a área total e tirar a parte que você não quer. Então, vê se está certo. A área sombreada, nesse caso, vai ser a área do triângulo menos a área do setor. Ah, Ju, como assim? Isso aqui é um setor circular, que tem um ângulo de 90 graus. Esse setor circular, gente, corresponde a 1/4 de um círculo. Então, é bem fácil calcular a área dele. E a área do triângulo também é fácil, porque é um triângulo retângulo. Mas aí eu preciso que você entenda. A gente vai precisar descobrir quanto que vale o raio desse setor circular. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, é 12. Não. Tudo aqui vale 12. O raio vem só até esse ponto D. Então, o raio não é 12. Como é que nós vamos fazer? Eu vou te dar opções aqui, tá? Primeira coisa que eu faria, eu calcularia a área do meu triângulo. A área do triângulo vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Ah, Ju, não é base vezes a altura sobre 2? Sim. Só que no triângulo retângulo, quando você escolhe um cateto para ser a base, o outro cateto automaticamente vai ser a altura. Então, é cateto vezes cateto dividido por 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 8. Vai ser 8 vezes 12. 8 vezes 12 vai dar 96. Essa é a área do meu triângulo. Agora, você vai ter que pensar assim, beleza, agora eu preciso, isso aqui está pronto, ó. Esse aqui eu já sei. Agora eu preciso saber quanto que vale a área do setor. Pois é, gente, para descobrir a área do setor, eu preciso descobrir quanto que vale o raio. E aí é que está um grande detalhe, ó. Isso aqui é um ponto de tangência. Não sei se você se lembra, mas o raio que vai do centro até o ponto de tangência é perpendicular à reta tangente. Então, aqui, ó, tem ângulo de 90 graus. E é essa altura que eu quero descobrir. Agora, você tem opções, tá? Quem aí gosta de fórmula pode usar relações métricas no triângulo retângulo. Eu não gosto muito, então eu prefiro não usar. Aqui, você tem um triângulo dentro de outro triângulo. Na verdade, você tem triângulos, né, dentro de um outro triângulo. Você pode pensar em alguma coisa relacionada a semelhanças. Se a gente conseguir provar que eles são semelhantes,
você pode usar a semelhança de triângulos. E de fato eles são semelhantes, eu vou te mostrar aqui. Mas hoje eu não vou usar essa estratégia não, tá? Mas dá uma olhada. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Triângulo grande tem ângulos alfa, beta e 90. Olha o triângulo pequeno, alfa, 90. Esse ângulo aqui só pode ser beta. Aí, de novo, triângulo grande, beta, 90 e alfa. Triângulo médio, beta, 90. Esse ângulo aqui só pode ser alfa. Então, de fato, o triângulo pequeno é semelhante ao grande, o triângulo médio é semelhante ao grande, o pequeno e o médio são semelhantes entre si. Com essa ideia da semelhança, a gente consegue descobrir quanto que vale a altura. Posso fazer assim daqui a pouco, mas aqui eu quero usar um outro recurso que poderia acelerar a sua resolução. Repara, eu tenho aqui a hipotenusa 20 e eu tenho a altura relativa a essa hipotenusa. Eu consigo recalcular a área desse triângulo. Aí você deve estar pensando, Ju, para que você vai recalcular a área do triângulo, sendo que a gente já fez isso? Então, eu vou recalcular a área do triângulo para a gente descobrir quem é a altura. Vê se faz sentido aí para você. Base 20 vezes a altura H dividido por 2 vai ter que ser igual à área. Só que a área, nesse caso, é 96, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 10. 10H igual a 96. O que vai ser a altura? 96 dividido por 10. 96 dividido por 10 dá 9,6. E aí, eu descubro quanto que vale a altura. Não era o único jeito de fazer, tá? Podia usar a fórmula e podia usar a semelhança de triângulos. Ah, Ju, como assim? Por exemplo, oposta a alfa no triângulo pequeno, H. Oposta a alfa no triângulo grande, oposta a alfa no triângulo grande, 16. Vai ser igual. Oposta a 90 no triângulo pequeno, 12. Oposta a 90 no triângulo grande, 20. Agora, resolver isso que está aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui por 4 dá 3, aqui por 4 dá 5. Vai ficar 5H, vai ser igual a 16 vezes 3, que é 48. O que vai ser a altura? 48 dividido por 5. Pode fazer essa divisão. 48 dividido por 5 vai dar 9,6. Você chega no resultado do mesmo jeito, tá? Mas eu queria te mostrar essa ideia da área para você ter mais um recurso para a sua prova. Beleza, agora eu consigo descobrir a área do setor. Vamos fazer aqui embaixo, ó. O que vai ser a área do setor? Aí, aqui é uma outra coisa que você pode falar assim, eu vou usar uma fórmula. Não faz isso. É um setor de 90 graus. 90 graus corresponde a 1/4 de 360. Se 90 graus é 1/4 de 360, a área desse setor vai ter que ser 1/4 da área do círculo. Então, isso aqui vai ser a área do círculo dividido por 4. O que seria a área do círculo, hein? A área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser π vezes 9,6 ao quadrado. Ele pediu para trocar o π por 3, né? Então, vai ser 3 vezes. Vamos fazer essa conta aí num cantinho qualquer. Sem calculadora, hein, gente? 9,6 vezes 9,6. Ó, 9,6 vezes 9,6. 6 vezes 6 dá 36. Vão 3. 6 vezes 9 dá 54. 54 com 3 dá 57. 9 vezes 6 dá 54. Vão 5. 9 vezes 9 dá 81. Com 5 dá 86. Aqui vai dar 6. 11. Vai 1. 12. Vai 1. 9. Duas casas decimais. Duas casas decimais. 92,16. 92,16. Aí muita gente chega aqui e fala assim, Ju, já desisti, tem número decimal.
Calma, gente. O Enem adora cobrar número decimal, então você não pode desistir por isso não, tá? Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. 92,16 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 9 dá 27. Aí cuidado, hein? Isso é o valor da área do círculo. Só que a gente não tem um círculo inteiro, a gente tem 1/4 disso. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esse valor e dividir por 4. 276,48 dividido por 4. Sei que é difícil, gente, mas o Enem adora umas continhas assim, tá? Coloca uma vírgula, põe 2 zeros, corta a vírgula. Estou dividindo por 400. 2.000 e tanto dividido por 400 deve dar o quê? 6. 6 vezes 400 dá 2.400. Vai sobrar 364. Não dá para dividir. Desce o 8. 3.648 por 400 dá 9. Vai ficar 3.600. Vai sobrar 48. Não dá para dividir. Coloca um zero. 480 por 400 dá 1. 1 vezes 400 dá 400. Vai sobrar 80. Vou colocar aqui porque não vai caber. Não dá para dividir 80. Coloca um zero. 800 por 400 dá 2 e não sobra nada. Então vai dar 69, a área do setor aqui, ó. Vai ser 69,12. Muita gente chega aqui e desiste, porque fala assim, Ju, não vai ter essa resposta, porque é tudo inteiro. Cuidado, tá, gente? A gente achou isso aqui em decâmetros quadrados. A questão está querendo saber a resposta em metro quadrado. Então, continua aqui. O que vai ser a área sombreada? Vai ser 96 menos 69,12. Agora é terminar mais uma conta. Eu sei que é cansativo, tá, gente? Mas vamos lá. Bom que a gente treina essas continhas aqui. Fazer aqui, ó. 96 menos 69,12. Vamos lá. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 2. 26,88. Só que cuidado, hein? 26,88 decâmetros quadrados. A questão que é em metro quadrado. Lembra da escala aqui para mim, ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Daqui para cá eu ando uma casa, só que é uma casa que vale por 2. Então vai ser 2.688 metros quadrados. Finalmente, gente, resposta correta, letra D. Era mais difícil dessa lista? Deixa aí nos comentários para mim. Fala o que você achou mais complicado, o que você achou mais fácil e o que você tirou de proveito dessa lista, tá bom? E eu te espero na semana que vem, na nossa 41ª lista dirigida. Então, não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, participar da nossa página no Facebook e, principalmente, se inscrever no nosso canal do YouTube, porque todo dia tem vídeo novo para te ajudar a aumentar a sua nota na prova do Enem. Então, um abraço e até a nossa próxima encontro.